Apareceu? Tá aparecendo, né? Tá aparecendo, bem tranquilo, Natan. Uhum, estamos vendo. Então, quando a Cleci me convidou, né, assim, fez essa proposta, eu fiquei muito feliz, mas admito que fiquei também bastante preocupado, porque no período em que a gente está vivendo, né, na situação tão sensível e delicada, ou até triste em que a gente se encontra, discutir qual é o papel da educação se torna ainda mais relevante e mais complexo. E eu tenho que fazer uma certa admissão aqui. Eu entrei para a área de educação meio que em diagonal, não era a minha área original de formação. Né? Eu entrei, minha formação inicial foi em bacharelado em física, e depois eu fiz meu mestrado em engenharia, e eu estudava muito, eu gostava muito de física teórica, até hoje gosto, mas eu resolvi ir para o ensino por um motivo bem pessoal. Quando eu estava nas disciplinas de física moderna, as disciplinas mais avançadas, eu tentava estudar os livros didáticos e depois eu ia para os artigos originais. Então eu olhava, aprendia lá o efeito fotoelétrico, depois eu tentava estudar o artigo do Einstein. E me deixava perplexo que as coisas não batiam, o que estava no livro não era o que o Einstein dizia, a matemática era outra, por mais que eu entendesse o livro, eu não conseguia entender os artigos. Então aquilo me causou uma certa angústia, assim, uma ferida mais intelectual, assim, por que eu não consigo entender isso? E aí no doutorado eu resolvi mudar de área e ir para o ensino, porque eu queria tentar entender a história da física, tentar entender os originais, e entender por que a gente não aprendia aquilo quando se formava como físico. Então, ele era um problema bem pessoal, assim, no doutorado, eu não tive nenhuma preocupação em resolver um problema para os outros, era um problema meu que eu queria resolver. Mas, com o tempo, né, com as próprias discussões dentro do programa de pós-graduação em ensino, as discussões teóricas, fui sendo apresentado às reflexões e fui, aos poucos, cada vez mais entendendo a área de ensino, entendendo a área de educação e me familiarizando, me sentindo parte dessa área. Mas se eu fosse elencar um ponto de virada, né, quando é que realmente mudou a minha perspectiva, foi quando eu acabei o doutorado e eu passei num concurso para ser professor do Cefet, no Rio de Janeiro, que é uma escola técnica, né? Ela tem ensino médio, junto com o técnico, tem ensino superior e pós-graduação. A professora Isabel Martins conhece bem. Inclusive, tive a oportunidade de ver uma mesa redonda com a professora Isabel enquanto estava lá. E no Cefet foi quando eu tive a primeira experiência, né? Eu fiz a licenciatura junto com o doutorado, então a primeira experiência como professor, né, responsável por uma sala de aula, foi depois do meu doutorado em si. E ali eu me dei conta da complexidade da sala de aula e, sobretudo, da complexidade da sociedade brasileira e como isso está distante das nossas discussões acadêmicas de uma forma geral. Então, acho que ali foi, embora eu já soubesse disso, mas foi ali como se eu sentisse no corpo o quão distante vinha essas discussões que eu vinha fazendo e pensando da realidade da sala de aula e dos problemas reais do Brasil. E quem está na sala de aula, eu acredito, já em algum momento sentiu essa angústia que eu também senti quando pisei na sala de aula da educação básica, que é, dado o cenário que a gente está vivendo, tudo que está acontecendo, mesmo antes da pandemia, né? A gente está vivendo num mundo complexo e caótico, com vários problemas migratórios, com uma desigualdade social crescente, com aquecimento global cada vez mais evidente. Como que a minha sala de aula dialoga com isso, né? O que tem a ver isso que eu estou ensinando, que eu estou falando, e os problemas do mundo? Essa juventude vai enfrentar problemas gigantescos. E o que eu estou fazendo nesse sentido, né? A gente bota na legislação, nas pesquisas, aponta, né, a necessidade de dar um sentido para essa educação, mas quando a gente vai para a prática mesmo, se a gente olha assim um pouco de honestidade para a nossa própria prática, falando da minha própria prática, a gente vê que tem um abismo que nos separa. Então, a sensação que eu tive, vocês devem se lembrar dessa cena, né, a cena dos violinistas no Titanic, o navio está naufragando e eles decidem tocar violino, né? Se lembram disso? E a sensação que eu tinha era essa, né? O Brasil está naufragando, está pegando fogo, as coisas estão acontecendo, e a gente segue aqui ensinando ótica geométrica, MRU, MRUV, termodinâmica, e um navio está simplesmente, né, submergindo, e a gente segue tocando a música como se nada tivesse acontecendo.
Então, é uma sensação de descompasso. A nossa prática ainda é muito distante de olhar para os problemas concretos e reais e realmente formar pessoas que possam lidar com esses problemas concretos e reais. Uma alternativa, então, alguém poderia pensar, seria olhar, então, para as pesquisas. Vamos ver o que as pesquisas estão apontando, qual é o caminho que a gente pode ter para olhar para esse navio que está naufragando. E aí é que entra o ponto que eu queria ressaltar do nome dessa apresentação, é porque se a gente olha para a área, né, essa área que compõe aqui o programa de pós-graduação, que é a área de ensino de ciência, o que a gente vai encontrar, ou pelo menos é assim que eu tenho interpretado, é que a gente vive numa tensão, como se fosse um cabo de guerra. A gente vê que a nossa área é uma área extremamente polarizada e, de certa forma, isso reflete a polarização da própria sociedade. A gente vive um aumento da polarização, tanto no cenário internacional quanto no nacional, e na nossa área essa polarização também se manifesta presente. Existem grupos, eu vou falar depois o que é essa polarização mais adiante, por que ela surgiu, e vou tentar interpretar ela historicamente, mas o fato é que, dependendo do grupo que vocês tiverem, ou para onde vocês estiverem olhando, é provável que vocês encontrem soluções antagônicas. Se a gente lê a literatura, ou se a gente vai nos periódicos, a gente encontra caminhos diversos. A gente encontra a educação sendo, então, direcionada para caminhos que não se encontram. A gente não está apontando para uma construção coletiva, consonante, em uma dada direção. Tá? Isso se manifesta de forma muito clara, vocês agora que estão entrando aí no mestrado, ou estão no doutorado, nas publicações. Dependendo do tipo de publicação, a gente vai direcionar para um tipo de periódico dentro da área. E a gente vai ver que tem segmentos dentro da área onde certos artigos e certas visões são bem aceitos e outras não são, e vice-versa. Então, a gente está sempre numa tensão. No meu programa ainda, que é um programa ensino de física, dentro de um instituto de física, essa tensão também se apresenta. É uma tensão até entre os conhecimentos que vêm das ciências exatas, no nosso caso, e das ciências humanas, como educação, filosofia, história. São visões de mundo que se complementam, mas que na prática acabam tensionando, as pessoas não dialogam, não fazem esse quadro ser complementar, e isso acaba nos arrastando para visões de mundo diferentes. Então, a gente vive uma realidade complexa, em que a sala de aula, como é praticada por todos nós, está muito distante de lidar com essa realidade, e a academia segue internamente num cabo de guerra, sem olhar para essa realidade. A gente segue ainda dentro da área de educação, falando para os pares somente, isso é importante, por questões, né, importante para o desenvolvimento do conhecimento, mas muitas vezes a gente se esquece do objetivo final, que foi ressaltado aqui na fala dos colegas, que é tentar transformar a educação, no sentido de pensar uma educação que seja potente e capaz de promover um mundo melhor. Isso se agrava de uma forma muito mais profunda nos últimos anos, principalmente nos últimos 2, 3 anos. Eu não acho que seja, não houve um fato novo, não existe uma característica nova, mas é como se acentuasse, é como se agora ficasse muito mais aguda essa característica da divisão, da falta de diálogo, da polarização dentro da área e dentro da sociedade causado pela pandemia. Então, eu acredito que a pandemia ela seja um marco muito significativo, porque ela traz à tona, ela traz para o presente problemas que a gente já estava antevendo. A maioria das pessoas que discutiam algumas ideias que eu vou apresentar aqui falavam sobre o aquecimento global. E o aquecimento global ainda parece distante, ainda que haja evidências de que ele já é presente, mas a gente sempre fica dizendo, não, mas daqui a 10 anos talvez isso não seja assim, isso é um alarmismo que nunca vai se concretizar. E, de repente, a gente vê um problema real, de escala global, mortal, letal, e a gente vê a polarização acontecer. Então, a pandemia escancara a polarização da nossa sociedade, e ela escancara a nossa incapacidade de resolver os problemas de forma coletiva. E aí é onde entra a educação. Como que a gente se educa para conseguir dar conta desse tipo de dificuldade? Tá? E por que a pandemia, qual é o entendimento que a gente vem criando
para pensar na pandemia e por que a pandemia escancara tudo isso. A nossa defesa é que a pandemia ela é atravessada, pelo menos, tá? Poderia botar mais fatores aqui, mas pelo menos por 3 dimensões. E essas dimensões são separadas apenas por fins didáticos. Essas dimensões elas estão entrelaçadas. Existe uma dimensão científica, que é a dimensão, por exemplo, do quais são os traços genéticos do vírus, quais são as portas de entrada do vírus no organismo, quais medicamentos podem ou não podem ser eficazes, como construir uma vacina, qual é o efeito da vacina, de quanto em quanto tempo. Essa é uma dimensão que é dita científica. Mas, para resolver a pandemia, existe uma dimensão que é política econômica. Lá no início da pandemia, se vocês se lembrarem, existia uma grande resistência em vários países do mundo. O primeiro país a resistir ao isolamento foi a Itália. O prefeito de Milão lançou a campanha Milão não pode parar. Porque no momento que para, afeta a economia. Então, a gente só resolve a pandemia se houver um consenso político-econômico de como resolver ela. Milão não parou, como o prefeito propôs, e explodiu a pandemia na região de Milão. Né? Explodiu o número de casos, foi a primeira vez que a gente viu o sistema de saúde colapsar. Como a Cleci comentou, eu estava na Dinamarca, o filho da Cleci, o Afonso, estava lá também. Nessa época ele já estava no Reino Unido, mas ele fez uma parte do curso lá também. E a gente já começou a acompanhar, né, o número de casos crescer na Itália até que o sistema de saúde colapsa. Eu voltei correndo para o Brasil. Antes de chegar na Dinamarca, as pessoas lá acharam até que eu tinha sido precipitado em ter ido embora. Eu antecipei em 2 semanas minha volta. Quando eu cheguei no Brasil, eu liguei meu Wi-Fi, eu recebi uma mensagem do professor Ricardo de lá, dizendo que eu saí na hora certa, porque todos os aeroportos tinham fechado, eu não ia ter conseguido sair. Então foi muito rápido, mas era uma solução política que era necessária. Na verdade, o atraso se deu por questões políticas, isso aconteceu no Brasil também, a resistência em lidar com as implicações da pandemia. Isso não basta ter só a ciência. Se as pessoas não se articulam, e por político, eu não quero dizer partidário, tá? O que eu quero dizer é político no sentido de ser coletivo. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso. Mas tudo que é político, né? Polis é a cidade grega. Então, é tudo aquilo que a gente constrói no espaço coletivo. Então, se a gente não consegue consenso político coletivo, a gente não resolve a pandemia. E aí entra uma última dimensão, que é a dimensão ética. O que vale mais? Né? Eu paro a economia ou eu faço isolamento social? Eu defendo o uso de vacinas ou eu defendo as liberdades individuais? Agora, houve aqui, por exemplo, nas universidades federais, um debate interno, inclusive, se deveríamos ou não cobrar comprovante vacinal. E, basicamente, a tensão é: o comprovante vacinal protege o coletivo. Por outro lado, exigir comprovante poderia ser considerado um desrespeito às liberdades individuais. Qual que é a atitude ética nessa situação? Então, vejam que a pandemia ela se resolve com ciência, mas ela não se resolve só com a ciência. Ela se resolve com política, mas não se resolve só com política. Ela se resolve por posicionamentos éticos, mas não se resolve só com posicionamentos éticos. O problema da pandemia, ele é um problema híbrido. Ela precisa ser discutida de forma científica, política e ética. Logo no início da pandemia, quando isso aconteceu, interpretando isso que vinha acontecendo, e essa área, que é a área de Science Studies, que é estudos da ciência, é mais essa área sociológica, tenta entender a ciência a partir da sua dimensão sociológica. O Cristiano Moura, que é lá do Cefet do Rio, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, o professor Matheus Nascimento, que é aqui da URGS, e eu, nós escrevemos um artigo para Science and Education, que é o principal periódico na área de História e Filosofia da Ciência e da Matemática, e ensino, né, na área de História, Filosofia e Ensino de Ciência e Matemática, em que justamente a gente analisou os confrontos políticos e epistêmicos, bem no início da pandemia, justamente esse problema do isolamento social, tentando tirar lições para a educação em ciência. Então, a gente analisou a questão de Milão, analisou algumas questões do Brasil, e justamente o que a gente nota é que essas 3 dimensões não são isoladas. Uma afeta a outra.
A ciência tensiona a política tensiona a ciência faz a gente reinterpretar os nossos posicionamentos éticos, e as nossas reflexões éticas podem direcionar para onde a gente quer mandar a ciência. Então, esses problemas estão hibridizados. Não é como se houvesse uma política lá longe que afeta a ciência. Essas coisas estão acontecendo simultaneamente. Se eu olho não só para a pandemia, né, isso que eu digo, a pandemia ela escancarou isso porque foi urgente. Mas, se eu olho quais são os grandes problemas de hoje? Pandemia, aquecimento global, a queimada na Amazônia, desmatamento de uma forma geral. Se a gente pensa aqui no Brasil, a liberação de agrotóxicos que são proibidos no resto do mundo. Se eu penso o preço da gasolina nesse momento, todos esses problemas, eles são problemas técnicos. Vocês vão ver técnicos falando. Vai ter alguém da área de epidemiologia falando da pandemia. Vai ter alguém da área ambiental falando do aquecimento global, da queimada, do desmatamento. Vai ter químicos falando sobre a questão dos agrotóxicos. Vai ter algum economista que fale da questão da gasolina. Mas todas essas questões são questões políticas também. Porque eu posso ter um entendimento lá da reação química, mas o comprometimento ético entre a questão econômica e a preservação de vidas, entre adotar um princípio moral de precaução, de não usar aquilo que pode vir a causar algum efeito biológico, isso são questões que não estão na reação química, não estão nas equações, não estão na matemática pura, embora precisem da reação química, precisem das equações, precisem da matemática. Então, esses problemas todos, que são os problemas que estão aí, na nossa cara, batendo na nossa porta, né? Que é o que a gente vê no noticiário todo dia. Quando eu ligo a TV, quando eu abro o jornal, esses são os problemas que estão lá. Para que eu possa entender esses problemas, eu tenho que pensar eles a partir de 3 dimensões. Isso é o que na nossa área de educação em ciências vem sendo chamado de problemas sociocientíficos, ou como o Latour chama, problemas sociotécnicos. Eles são ao mesmo tempo científicos e ao mesmo tempo sociais. Se eu olho só para um sem pensar no outro, eu não consigo entender todo o problema. Se eu olho só para a ciência, eu vou ensinar só a reação química que está acontecendo lá no buraco da camada de ozônio. Isso não vai me tornar capaz de entender como me posicionar quando a gente tiver que tomar uma decisão sobre emissão de gases que podem destruir a camada de ozônio ou não, ou sobre emissão de gases que podem causar efeito estufa. Porque tem uma outra dimensão ética que não está na equação ou na questão política. E vice-versa. Se eu só falo da política, talvez eu não consiga entender toda a dimensão do problema. Então, para mim, isso fica bem evidente quando a gente pensa na pandemia. A pandemia ela foi um objeto de estudo e tem sido para nós, e que isso se torna muito claro. Se eu ignoro a política na minha aula, de novo, política como algo coletivo, e só falo de questões matemáticas ou biológicas, eu não consigo convencer as pessoas sobre qual é o posicionamento correto. Se é cobrar comprovante vacinal ou não. Vejam que isso transcende. Eu posso até usar argumentos racionais, e eles são importantes. Eu preciso argumentar qual é o efeito da vacina, que os casos que estão acontecendo agora é na população não vacinada, mas ainda assim isso não esgota o problema. Vê que ainda pode vir alguém e defender, mas as liberdades individuais têm que se sobrepor a qualquer outro princípio. Vê que a ciência, ela nos ajuda a argumentar e ela ajuda a resolver o problema, a entender, mas tem uma dimensão extra que é o que é o correto a ser feito, e isso depende da construção social, cultural, e, por fim, como é que a gente se organiza de fato para resolver esse problema. Eu vou falar isso bem lá no final da fala, mas adiantando, tem um estudo de Harvard, encabeçado pela professora Sheila Jasanoff, que é da área da sociologia, sobre uma análise do resultado da pandemia de vários países. E a conclusão é: os piores resultados vieram dos países divididos politicamente. Eram países que até tinham recursos financeiros, que têm experiência em vacinação, como no nosso caso,
mas que no final não tiveram bons números, porque o país estava dividido. Não conseguiu criar consenso, não conseguiu olhar para o mesmo lugar e andar de forma coletiva. Então, a resolução do problema precisa passar pela dimensão política e ética. E aí alguém poderia dizer, então a gente não precisa falar da ciência, vamos deixar a ciência de lado, a gente discute só a política. Mas várias vezes eu vi pessoas se posicionando sobre como deveria se proceder na pandemia usando argumentos errados, porque não conseguiam entender o que estava acontecendo. Um dos grandes problemas da pandemia é que o contato com o vírus, a reação do corpo no contato com o vírus é um efeito que a gente chama de estocástico, ele é aleatório. Pode ser que tu saia na rua e não se contamine, pode ser que tu saia e se contamine. Existe uma probabilidade associada. E aí algumas pessoas usavam um argumento. Eu saí várias vezes e não me contaminei. A outra pessoa saiu uma e se contaminou, então não faz diferença. Esse argumento está errado, porque é aquela ideia de, se tu tá fazendo uma roleta russa, se tu vai colocar uma bala só, a probabilidade é pequena. Se tu botar várias balas, a probabilidade aumenta. Mesmo assim, pode dar o azar de alguém que estava com as chances ao seu favor vir a sofrer uma fatalidade, e a outra pode ser que escape, porque é probabilístico. A gente só pode analisar problemas de probabilidade em grande escala. Então, eu tenho que olhar para os grandes números na população para entender o que está acontecendo. E aí concluir que fazer isolamento social é mais seguro. Daí concluir que certos remédios não têm efeito. Então, a falta do entendimento científico também pode prejudicar essa articulação política. Então, vejam, os 3 eixos são necessários. Isso é justamente o que o Latour fala, que os nossos atores da contemporaneidade, eles são redes. Não existe ator isolado. O vírus, as instituições, a vacina, elas são redes que conectam outros atores, que conectam visões de mundo, que estão aí ao todo tempo tensionando e sendo tensionados pelo debate público. Então, esse é o cenário que a gente vive hoje, é um cenário absurdamente complexo, absurdamente heterogêneo e com desafios de escala global e que nos integram em dimensões políticas, éticas e científicas. E aí a grande questão é, se a gente olha para esse cenário, se a gente olha para a nossa realidade, a grande questão é, será que a nossa prática, seja enquanto docentes ou como pesquisadores, ela proporciona um melhor entendimento das redes sociotécnicas? Será que as atitudes epistemológicas, a visão de ciência, a metodologia que eu estou usando, de fato está ajudando no entendimento e na resolução desses problemas? Ou, de novo, a gente está saindo pela tangente? Porque é muito difícil, não é trivial atacar essas redes, não é nem um pouco trivial. E é muito sedutor a gente ficar confortável em discursos que nos confortam, mas que não estão, de fato, atacando o problema. Tá? Eu falo isso para mim também. Então, essa é a pergunta, e pensando que eu tenho essas 3 dimensões, o grande ponto é, na minha prática docente e na minha pesquisa, quais são os meus compromissos em termos de visão de ciência? O que eu estou defendendo que é ciência? Quais são meus compromissos políticos? De novo, não no sentido partidário, mas no sentido de que construção de sociedade é essa que eu estou comprometido? E, por fim, como é que eu, então, que conclusão ética, que atitude ética se espera a partir dessas visões? Isso é uma reflexão dura para cada um de nós. Essa é a reflexão, na verdade, que eu faço da minha própria pesquisa também. Como eu disse, quando eu entrei na área de ensino, o meu compromisso ele era um compromisso bastante individual, né, com entendimento de problemas epistemológicos que me angustiavam. Mas a realidade ela tem se imposto, né, na realidade da escola, da universidade, do Brasil, e tem me chamado, pelo menos, a refletir sobre como que a minha prática pode, então, atuar nessas questões, ou pode interagir com essas questões. Alguém poderia dizer, bom, mas essas questões coletivas, ou essas questões éticas, isso aí é compromisso do professor de sociologia ou do professor de filosofia. A nós cabe somente a ciência. A gente é professor de ciência, de física, de matemática. Isso é um argumento possível, mas
eu tenho pensado cada vez mais retomando o próprio conceito de educação, que é a nossa área, né? Ensino, dentro dessa perspectiva de educação, o próprio conceito na origem da palavra educação, né, vem aqui de dois termos, né, um prefixo ex, que significa que é para fora, como está na palavra exterior, e ducere, que está, por exemplo, na palavra conduzir. Então, educação nada mais é do que conduzir de dentro para fora. E o que isso quer dizer, né? Ela significa promover valores, no final das contas. Quando eu educo alguém, eu quero que essa pessoa passe por um processo de transformação e que ela desenvolva certas características, uma certa forma de ver o mundo e de atuar nesse mundo. É por isso que o professor Tomás Tadeu da Silva, no livro Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, ele fala que a educação é um processo ontológico e político. Ontológico é o estudo do ser. Então, a educação, ela forma o ser para uma determinada sociedade. Ela promove valores pensando no ser ideal, não quem aquele aluno é, mas quem a gente gostaria que ele fosse. Então, a educação sempre vai estar impregnada de valores, de mundos a serem construídos. E é isso que eu vou usar na minha prática, que vai definir a minha prática pedagógica. E esses valores, eles não são universais, não são absolutos, nem vêm só da minha cabeça. Eles são estabelecidos socialmente. Portanto, quando eu digo que educar é formar valores, eu tenho que entender que sociedade é essa que eu quero construir. E nesse sentido, é que toda educação é política, porque política remete a polis, que é a sociedade, é a cidade grega. Então, a gente vai encontrar na nossa área, se vocês olharem Constituição Federal, o objetivo da educação é formar para a cidadania. Lei de Diretrizes e Bases, formar para a cidadania. Documentos curriculares, políticas curriculares, artigos na nossa área. Todo mundo vai dizer que o objetivo da educação é formar para a cidadania. E aí, por exemplo, como eu comentei no início da minha fala, a professora Isabel Martins discute muito bem o esvaziamento desse sentido da cidadania. O que é cidadania? Que cidadania é essa? Ou que sociedade é essa que nós queremos contribuir? Por isso que eu digo que, às vezes, a gente cai num certo conforto de alguns discursos. É muito tentador falar, eu defendo uma educação para a cidadania, mas isso pode querer dizer praticamente qualquer coisa. Que sociedade é essa que eu quero construir? É a sociedade de uma democracia liberal? É a sociedade de uma democracia, com modelo de democracia participativo, por exemplo. São modelos de democracia diferentes, que pressupõem compromissos diferentes e uma visão de mundo diferente. Então, se eu não explicito isso para mim mesmo, eu vou estar assumindo algum comprometimento político, que talvez eu nem saiba qual é, não tenha plena consciência de qual é. Mas para alguma sociedade a gente vai estar formando. Então, a educação ela é sempre coletiva e ela é sempre política. Se eu quero ter uma prática que seja significativa, eu preciso, antes de mais nada, ter clareza, ter consciência de quais são os compromissos sociais que a gente está tomando nessa prática. E aí a pergunta seguinte é essa: que concepção de cidade é essa? Para onde, né, eu estou levando a minha prática pedagógica? A gente tem clareza, será, de tudo que a gente faz? Para onde, que construção social a gente está fazendo? Tá? Então, essa é a pergunta, e é essa pergunta que vai causar atenção no Brasil e atenção no mundo, na sociedade e dentro da nossa área. As pesquisas que são desenvolvidas dentro da grande área de ensino de ciências, elas se polarizam pela visão de ciência que elas apresentam, pela visão política, de compromisso político e, portanto, de como se deve agir eticamente. Esses são os pontos que nos deixam entre a cruz e a espada. E aí a gente vê a polarização acontecer entre que defesas são possíveis. A pluralidade, no meu entendimento, é extremamente bem-vinda, mas ela tem que ser capaz de nos levar a um enriquecimento das visões. Isso o Latour discute num dos últimos livros dele, que é o Onde Aterrar. Quando a gente pensa em uma globalização mais, que ele chama, que seria uma visão cosmopolítica,
Nós temos que enriquecer as nossas visões a partir da polaridade, da pluralidade. O que tem acontecido no debate público e na nossa área é que a polaridade tem esvaziado a discussão, porque as pessoas não conseguem mais dialogar. Se perdeu o espaço intermediário de diálogo, e a gente tem ali só a cruz ou a espada, então a gente que entra na área fica com um dever ali, né? Um dilema, ou eu vou para um lado, ou eu vou para o outro, mas nenhum lado sozinho está se mostrando capaz de resolver. O problema é muito complexo e ele é coletivo, né? Eu não consigo mais me proteger de uma pandemia sozinho. Eu vou ter que ir no mercado em algum momento. Se ninguém está se cuidando, aquele um momento já vai ter um risco muito maior do que todo mundo se cuidar. Então, a gente começou a viver problemas que eu não tenho mais como me isolar. Ou a gente toma uma postura social, coletiva, e por isso política, ou a gente não resolve mais os problemas atuais. Tá? Então, visões parciais dificilmente vão dar conta da complexidade desse momento. E aí, então, feita essa introdução, para contextualizar o que eu queria dizer com a cruz e a espada, eu vou muito rapidamente, para também dar mais tempo para a gente dialogar, mostrar como é que a gente chega nessa né, tentar discutir, né, uma forma de interpretar, outras formas são possíveis, né, mas dentro dos nossos estudos, eu gostaria de mostrar como que se forma essa polarização dentro da nossa área especificamente. Tá? Então, basicamente, a gente pode pensar num período pós-guerra, então ali depois da década de 40 até 89, quando cai o Muro de Berlim, depois de 89 até 2016, quando é elegida como palavra do ano a palavra pós-verdade, e então a gente pode pensar na educação de 2016 para cá. Eu diria que 2016 para cá é mais uma virada significativa em que a pandemia só ressaltou, deixou mais evidente, mas de 2016 para cá, a política internacional tem nos apontado aí certos elementos que nos fazem repensar o que a gente quer na educação e ciência. Tá? Então, são esses os 3 momentos que eu quero passar rapidamente. Para falar do pós-guerra, muito rapidamente, só para entrar antes, né? A ciência no início do século, antes das guerras, ela é marcada por um período de ascensão. No início do século XX, a gente vê a iluminação das cidades, a urbanização, um processo intenso de urbanização, a termodinâmica com as máquinas térmicas impulsionando a revolução industrial. Então, se cria um discurso de que a ciência é uma grande promotora de transformação social, principalmente num sentido positivo. A ciência, linearmente ou obrigatoriamente, constrói uma sociedade melhor. Essa visão, ela é marcada, portanto, uma ideia de ciência neutra, que não é política, uma ciência absoluta, verdades incontestáveis, os cientistas são gênios. Existe um processo linear. Eu faço ciência, desenvolvo tecnologia, e essa tecnologia leva a riqueza e bem-estar social. Os técnicos, os especialistas, tinham que estar nos governos, porque se o especialista sabe mais do que toda a sociedade, é ele quem tem que resolver os problemas. E isso, de certa forma, marca um autoritarismo, porque se a ciência dá conta sozinha de todos os problemas, para que eu preciso da população? Se o especialista me diz como é que se faz o preço da gasolina, por que as pessoas precisam discutir sobre isso? Né? Eu jogo a democracia, eu jogo a opinião pública para um segundo patamar. E no início do século XX, esse discurso que molda uma visão de ciência absoluta e muito distante da sociedade, ele se torna hegemônico, ele é o grande discurso da época. Tem, com certeza, críticas, tem visões que desconfiam desse processo. Né? Então, por exemplo, em Luzes da Cidade, né, do Charles Chaplin, a gente vê um exemplo, né, em que se discute, se pensa sobre esse processo de industrialização, sobre a precarização das condições trabalhistas que se dá dentro desse processo de revolução industrial. Mas, mesmo assim, o movimento, de uma forma geral, um movimento de euforia, de entusiasmo. A ciência está melhorando o mundo, a gente está virando um mundo civilizado. Esse é o grande discurso hegemônico do início do século XX. Isso muda justamente com a guerra, principalmente com a Segunda Guerra Mundial, com o lançamento da bomba nuclear,
coisa que a gente pensou, acredito eu, né, que nunca mais a gente ia precisar se preocupar e agora volta a ter que se preocupar, se percebe os riscos da ciência, se percebe que a ciência ela pode ser perigosa também. E aí acontece uma certa dissonância. Na filosofia e na sociologia, começam a aparecer as críticas à ciência. Mas na educação, justamente o que acontece é o reforço daquele discurso do período anterior. Porque havia um interesse de se formar cientistas e engenheiros muito rapidamente, por causa da tensão bélica, da corrida armamentista e da corrida espacial. A área de ensino nasce no período pós-guerra. Para quem é da física, as lições de física de Feynman é no período de pós-guerra. Os grandes projetos de ensino de física, projeto Harvard, PSSC, são no período pós-guerra. E a ideia é formar cientistas rapidamente, formar engenheiros, para ter justamente desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento armamentista. Então, até hoje, os livros usados na graduação para ensinar mecânica quântica, termodinâmica, são livros do pós-guerra. São livros extremamente instrumentalistas, tecnicistas, que reforçam essa ideia de uma ciência linear, neutra e absoluta. Em contraposição ao que acontece na educação, a academia, a filosofia, a sociologia começa a apresentar críticas à ciência. O livro A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn, aponta que a ciência é dogmática. O programa forte da sociologia, desenvolvido pelo David Bloor, vai defender que a ciência é uma construção social. Os estudos culturais, os próprios estudos da ciência, como o do Bruno Latour, vertentes pós-coloniais e algumas vertentes do feminismo, principalmente feminismo pós-estruturalista, vão apontar a ciência como uma reprodutora das diferentes formas de opressão. Então, dentro da academia, começa a haver um movimento de mudar essa visão sobre a ciência, de repensar esse caráter absoluto e autoritário da ciência dentro da sociedade. Isso não chega na educação no período pós-guerra, porque o pós-guerra ainda estava incentivado por essa corrida armamentista. Quando que isso muda? Perto do ano de 89. Já um pouco antes, com o arrefecimento da Guerra Fria, mas principalmente 89, 90, começa a haver o surgimento de áreas como História e Filosofia da Ciência, perspectivas feministas e pós-estruturalistas entram já de forma mais potente nas discussões acadêmicas, perspectiva CTS, Ciência, Tecnologia, Sociedade, e o pós-colonialismo mais recentemente, pelo menos nas nossas publicações, aparecidos também. Então, só para dar um exemplo, na História e Filosofia da Ciência, o Michael Matthews funda a Science and Education em 1992. O IHPST, que é a organização que ele funda antes, é justamente em 89. Então, é bem nesse período pós-guerra, começa a ter um amadurecimento de perspectivas que querem trazer para a educação uma visão não tecnicista, uma visão mais ampla, filosófica, que discuta aspectos sociais, que discuta questões políticas, questões de disputa de poder, sobre o apagamento de certos personagens, e isso acontece muito recentemente na nossa área. Ao fazer isso, a gente pode elencar algumas características desses movimentos recentes. Por um lado, é a desconstrução dessa ciência como prática neutra e absoluta, né? Então, olha, a ciência é uma forma de conhecimento, ela é feita por seres humanos, tem disputas de poder, passa a se valorizar outras formas de conhecimento, várias culturas ou outras comunidades que não participaram do processo histórico da ciência produzem conhecimentos que devem ser valorizados, né? Então, os estudos culturais começam a buscar outras formas de conhecimento e valorizar outras instituições de produção de conhecimento que não a ciência, e se ressalta também a dimensão política da ciência, começa a se ver não só internamente, mas com toda a sociedade. Feito isso, que a gente pode ressaltar, e isso, na minha opinião, é fundamental, essa busca de dessacralizar a ciência, ela é feita na nossa área em busca de uma justiça social, ou seja, distribuição maior de condições de vida, mas também do que o Boaventura de Souza Santos chama de justiça cognitiva, que é valorizar as outras formas de conhecimento.
Porque se eu não valorizo outras formas de conhecimento, eu acabo reproduzindo algum nível de colonialismo. Porque eu posso dizer, eu quero fazer justiça social, então eu vou levar ciência e tecnologia para todos. Na prática, tu está exportando uma forma de produção de conhecimento para outras comunidades. Se isso não é feito de forma dialogada e horizontal, acontece o que o Boaventura chama de epistemicídio, acaba aniquilando outras formas de conhecimento. Então, esse processo de, entre aspas, relativizar, ou pelo menos tirar a ciência do seu espaço absoluto, ele vem em busca de uma justiça social e cognitiva e da defesa da democracia, né, em que eu deixo aqui a interrogação, porque fica na nossa área essa pluralidade de definições sobre o que seja a democracia, então não é algo muito preciso, mas ainda assim a gente entende que existe uma defesa anti-autoritária, isso com certeza, existe uma defesa de democratizar a ciência, democratizar o conhecimento, em busca de uma justiça social e cognitiva e se opondo a visões autoritárias do mundo. Isso de 89 para cá. O que muda? Né? Então, assim, até muito pouco tempo atrás, quando eu entrei na área de ensino de ciências, eu diria que essa era a corrente forte, a última onda, pelo menos, da nossa área. O problema é que em 2016 surge um novo episódio político que vai marcar e vai tensionar o entendimento sobre a realidade nos tempos de hoje, que é a eleição do Donald Trump. Quando Donald Trump é eleito, em 2016, como presidente dos Estados Unidos, em diversos jornais, como, por exemplo, The Economist, que é um jornal britânico, talvez o principal jornal do mundo sobre economia, publica, por exemplo, essa reportagem, né? A arte de mentir. Políticos sempre mentiram. Por que importa se eles deixarem a verdade para trás inteiramente? E aqui, né, uma silhueta do Donald Trump lá com a língua da cobra. O jornal Independent, também do Reino Unido, não, Independent, agora eu não me lembro, acho que ele é britânico ou americano. Quem vencer as eleições presidenciais, dependente, né, de quem vencer, nós entramos num mundo de pós-verdade e não temos como voltar para trás. Ou seja, se inaugura uma forma de fazer política que é totalmente descolada da realidade. O político chega na frente da população e fala o que vier na cabeça dele, independente de qualquer lastro na realidade material. Alguns exemplos, né? Isso está na reportagem do Independent. O Donald Trump diz que os mexicanos que estão indo para lá não são boas pessoas, eles trazem drogas, trazem crime e eles são estupradores. Né? Fala isso sem nenhum dado, sem nenhuma pesquisa, sem nada, ele simplesmente lança. Outra fala dele, né? Nós vamos construir uma grande muralha e ninguém constrói muralhas melhores do que eu. Então, vem com uma certa visão que é xenofóbica, que é autoritária, que polariza novamente o debate, mais uma vez sem dados empíricos, né? E nem pesquisas e nem uma discussão racional por trás. Isso marca o tempo de pós-verdade, né? Então, isso vai marcar o que o dicionário Oxford, então, em 2016, ele escolhe a palavra do ano como pós-verdade, e a pós-verdade é justamente esse movimento contemporâneo que põe em pé de igualdade qualquer narrativa. Qualquer coisa que eu fale pode ser apresentado como verdade. E isso leva, obrigatoriamente, em certas situações, a uma postura anti-ciência. Porque se eu quero defender que eu posso queimar combustíveis fósseis de qualquer forma, e os cientistas dizem que não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atacar os cientistas. Eu tenho que atacar as instituições. Não só no discurso, eu não vou só mentir, mas eu vou começar um movimento de sucateamento das instituições científicas. Se eu não quero que a economia pare, as universidades estão dizendo que tem que parar, o que eu vou fazer? Eu vou atacar as universidades. Então, a pós-verdade ela é marcada por uma forma de fazer política que nega a realidade. Então, Latour chama isso até de pós-política, porque se política é a cidade coletiva, se eu nego a realidade coletiva, eu não estou fazendo política. Então, na verdade, a pós-verdade deveria ser considerada uma pós-política. Com isso, se enfraquece a ciência, os cientistas e as comunidades. Um detalhe, que é o que eu tentei ressaltar quando eu falei da nossa área. Aqui não é feito isso, não se enfraquece a visão absoluta da ciência
para ter mais democracia, mais bem-estar. É muito pelo contrário. É o interesse econômico de grupos pequenos que motiva uma narrativa totalmente desconexa da realidade. Então, começa a se enfraquecer o absolutismo científico, não para trazer uma sociedade melhor, mas para favorecer os acionistas das empresas do petróleo, os acionistas de certas empresas, para defender os detentores dos grandes capitais. Então, o que a gente nota de 2016 para cá é uma mudança muito abrupta na opinião pública sobre a ciência. A opinião pública, que até então via a ciência como essa ciência neutra, linear, objetiva, passa agora a ver a ciência como inimiga, como se fossem pessoas, né, com interesses escusos, tentando enganar os outros com um plano com a grande mídia. E isso tudo motivado por grandes grupos econômicos. A pós-verdade, ela não é um fenômeno epistemológico, ela não é um fenômeno do conhecimento. Ela é um fenômeno político, ela é um fenômeno de articulação de narrativas na esfera pública com objetivos econômicos claros, tá? Isso é bem importante. O problema disso é que justamente, só antes, né, de comentar, a gente publicou um artigo sobre isso em 2019 ainda, antes da pandemia, Educação e Ciência nos Tempos de Pós-Verdade, Reflexões Metafísicas, a partir do Bruno Latour. Então, a gente tenta entender o que é a pós-verdade e tentar como que a gente pode se posicionar em relação a isso. Mas o ponto é, até 2016, ó, se a gente fosse fazer um quadro, eu ia dizer assim, ó, a ciência absoluta promovia o autoritarismo. Se usava isso para espantar as pessoas do processo democrático. E a gente buscou, eu vou botar entre aspas, relativizar a ciência, né? Tentar tirar ela de um espaço absoluto, buscando justiça social. O que acontece com essa virada do Donald Trump é que a relativização absoluta da ciência tem sido usada com um viés autoritário e para interesses escusos. E, como resposta, o que a gente está vendo na nossa área é uma volta à ciência absoluta para tentar promover a justiça social. Então, as pessoas voltaram na nossa área a aderir a um discurso de a ciência é absoluta, todo mundo tem que ouvir os especialistas, a gente não interessa a tua opinião. Isso, né, as pessoas fazem até camisetas, né? Sua opinião não interessa para a ciência. Isso é um posicionamento extremamente agressivo e autoritário. Né? As soluções sociais são políticas, os problemas sociais são políticos. Então, ainda que a ciência dê um dado relevante, como que a gente se articula depende da opinião das pessoas. A gente não pode deixar as pessoas de fora. Então, a tensão que a nossa área parece, na minha visão, ainda está perdida, é entre uma relativização absoluta ou uma volta para o absolutismo que a gente negou nas últimas décadas. Essas são a cruz e a espada. E a questão é, a linha tênue, eu acho, assim, é o que a gente vem defendendo, entendendo dos problemas. O grande desafio é, nós temos que valorizar a ciência, porque os nossos problemas são também científicos e, portanto, a ciência pode nos dar respostas. Mas isso tem que ser feito com um compromisso claro de justiça social e cognitiva. Essas coisas não podem estar separadas. Eu não posso agora voltar para um discurso de valorização da ciência e virar as costas para os problemas de desigualdade social e de injustiça cognitiva. Como é que eu incorporo grupos sociais que foram historicamente apagados do nosso país? Como é que eu valorizo esses conhecimentos? Como é que eu valorizo esses grupos? E como é que eu trago eles? Como eu levo as ciências até eles? E como eu trago eles para dentro dos espaços acadêmicos, para os espaços de produção de conhecimento e de produção de poder? Como é que essas pessoas, de fato, entram na sociedade? Se a gente conseguir fazer isso, aliar uma defesa de uma pesquisa, da investigação comprometida com a justiça social e cognitiva, a gente tem um programa forte, capaz de realmente impactar positivamente a sociedade. E isso eu acredito que é um dos grandes méritos dos mestrados profissionais, porque eles nos obrigam a atar os pés na nossa realidade concreta. Quais são os problemas concretos da nossa sociedade? Tem algum microfone?
Acho que deu. Como que isso pode, então... Aqui. Como que a gente pode, né, no mestrado profissional, a gente olha para os problemas concretos, reais, porque muitas vezes na academia a gente acaba, né, olhando para problemas que estão muito distantes da realidade social. Não que isso não seja possível, eu ainda faço as minhas pesquisas lá sobre história da mecânica quântica, eu sou apaixonado por história da mecânica quântica, história da física, mas trazer sempre também um compromisso com a justiça social. Isso foi, então, como a Cleci comentou, defendido no nosso artigo desse ano, meu e do Matheus, não apenas por que confiar na ciência, mas também como confiar na ciência, e aí reformatando a educação em ciência baseada nos estudos da ciência para um mundo pós-pandêmico melhor. Então, a nossa defesa ela tem vindo justamente nessa direção. Em linhas gerais, o artigo ele traz mais discussões, mas em linhas gerais a gente aponta 3 ideias. Primeiro, tem que ter esse compromisso político claro. Quando eu entro na sala de aula, como eu faço pesquisa, que sociedade eu quero construir? Que mundo eu estou comprometido e como estão alocados os diferentes grupos sociais? Como que os diferentes atores participam ou não desse processo? O segundo é produzir o que a gente chama de comunicação. O Paulo Freire ele tem um livro que se chama Extensão ou Comunicação Científica. E ele critica o termo extensão, porque quando eu faço extensão, eu já tenho tudo pronto e só levo para a sociedade. E as pessoas não vão ser ouvidas, as visões delas, as culturas delas, os problemas delas. Eu não posso só estender o que eu pensei para os outros. Eu tenho que comunicar, porque quando eu comunico, eu comungo. A gente juntos constrói algo. Então, o nosso segundo pilar tem sido como que eu trago os diferentes grupos para dentro da universidade, para que eles participem de todo o processo de produção de conhecimento. Para que em todo o processo esse conhecimento seja permeado pelas necessidades e visões de mundos dessas pessoas. E, por fim, se a tensão do debate público se dá por instituições que afetam esse debate, nós precisamos fortalecer as instituições, fortalecer os programas de pós-graduação, fortalecer as universidades, fortalecer os eventos, fortalecer os nossos periódicos. A gente precisa criar comunidades potentes, que tenham voz no debate público. Nas redes sociais, cada vez mais o mundo virtual apresenta, né, traduz a sociedade atual. Então, como que a nossa sociedade atual vai se refletir nesse debate público? Como que a gente vai atuar nesse debate público? Então, isso tudo, gente, vem dentro de uma perspectiva que não é só convencer as pessoas. A gente tem que convencer, a gente tem que trazer o processo racional, a gente tem que trazer os dados, mas o Latour chama muito a atenção que a gente precisa sensibilizar. As pessoas só vão agir diferente frente à pandemia, as pessoas só vão agir diferente frente ao aquecimento global, as pessoas só vão agir diferente frente aos agrotóxicos se elas forem tocadas, se elas forem sensibilizadas. E, às vezes, só o argumento racional não é suficiente, ainda que ele seja uma parte importante. Então, a gente tem defendido. Tenho que ter argumentação científica, como vem trabalhando, né, a professora Lucelena, alfabetização científica, mas isso a gente tem que também agora começar a pensar, e a gente não está pensando ainda em alternativas, para sensibilizar essas pessoas, trazer essas pessoas para se sentirem partes integrantes da solução do problema. Um exemplo disso é o relatório que eu comentei, encabeçado pela professora Sheila Jasanoff, cuja conclusão é que os países com pior desempenho são os países quebrados politicamente. Ou seja, todos os países tiveram acesso aos mesmos dados. Mas por que certos países não agiram? Porque as pessoas não conseguiam dialogar. Elas não se afetaram pelos dados e, portanto, a gente continuou cometendo erros no tratamento da pandemia e a gente pagou caro por esses erros. Tá? Então, para finalizar, uma conta muito rápida, já que eu estou ressaltando a importância também da argumentação, um argumento rápido e final. Tá? Ontem
eu peguei esses dados, tá? Então, são dados de ontem. No mundo, até ontem, estão aproximados, tá? Eu não peguei com muitas casas. Morreram, até ontem, no mundo, aproximadamente 6 milhões de pessoas. A população do mundo é de 7,8 bilhões. Se eu divido 6 milhões por 7,8 bilhões, significa que, em média, morreu 0,769%. Essa foi a morte média. Em média, isso foi o que morreu na população. A população do Brasil é 212,6 milhões. Se nós tivéssemos tido um desempenho na média, teriam morrido aproximadamente 163 mil pessoas. Se eu pegar esse percentual e jogar para a população brasileira, esse é o número de mortos. Apesar disso, morreram, até ontem, 656 mil pessoas. Morreram 493 mil pessoas a mais do que a média, o que teria sido obtido com a média mundial. Isso significa que a gente não precisava nem ter sido os melhores do mundo, a gente não precisava ter sido exemplo de solução da pandemia. Se a gente fosse na média, uma atuação mediana, né? Um peito à média do que foi feito. 493 mil famílias não estariam enlutadas hoje. Porque nós não estávamos organizados, nós não nos organizamos para agir como deveríamos. Essa é a importância da ciência atrelada a uma busca de justiça social. Conclusão: ciência e justiça social salvam vidas. Não é um mero discurso acadêmico, uma defesa intelectual, é a defesa para que a gente não perca mais vidas inutilmente, né? Porque, enfim, a pandemia apareceu e era inevitável, mas aquelas 493 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Então, se a gente promover ciência e justiça social, a gente pode salvar vidas e, portanto, é um nosso compromisso ético dentro dessa área de ensino de ciências ou educação em ciência. É um compromisso coletivo, portanto, político e ético, defender a ciência e a justiça social. Com isso, gente, eu agradeço a paciência de vocês, a presença de todos. Vou aproveitar um momento para fazer duas propagandas. A primeira é para fazer um convite. A gente vem tentando aumentar, eu tenho me preocupado muito com isso, como aumentar a comunicação científica. Então, no Instagram, a gente começou um canal para falar sobre ciência, e eu tenho entrado pela física quântica, que é o que eu sei mais e posso falar, mas como uma desculpa para falar de ciência e pensar sobre a ciência. Então, na verdade, é sobre quântica, mas é uma desculpa para a gente pensar o que é a ciência, o que não é ciência, como a ciência está na nossa sociedade. Então, eu deixo o convite para quem tiver interesse, acessar lá, seguir. Se gostar dos materiais, compartilhar com amigos, colegas, porque a ideia é que eu realmente gostaria de começar a construir dentro da universidade canais de comunicação para que a gente comece a ter mais presença dentro da opinião pública. A gente precisa tensionar o debate público, a gente precisa criar espaço onde outros personagens ganharam espaço e não deveriam ter ganhado. A gente precisa ir para esses espaços. Então, quem gostar lá, quem achar que vale a pena se ajudar a compartilhar e seguir, dialogar, é mais um espaço para a gente abrir diálogo. Além disso, eu escrevi um livro muito breve, até assim, bastante simples, sobre como estruturar uma aula que faça sentido. Eu tenho ministrado há alguns anos já uma cadeira que aqui na URGS a gente chama de transposição didática no ensino de física. Então, os alunos da licenciatura têm que dar aulas, mas a gente demora mais ou menos um mês para começar os seminários, porque no primeiro um mês eu faço essas discussões com eles. O que é educação, o que é ensino, quais são os nossos compromissos políticos, o que tem que ter numa aula, e aí coisas mais práticas, onde eu busco artigos, onde eu posso buscar ideia, algumas recomendações que vêm das teorias de ensino e aprendizado, algo mais interno, né? Como é que eu faço, onde entra a matemática aqui, o que eu preciso fazer para os alunos entenderem, mas também com essa reflexão pedagógica mais ampla, para tentar, então, subsidiar a construção do seminário. Ele é um livro bem prático, não é nem um pouco pesado, teoricamente,
mas tem também indicações de leituras para quem quiser se aprofundar em alguma das ideias que estão presentes. Ele é grátis, pode entrar nesse site aqui, que está aqui em cima, só vai pedir o nome e o e-mail lá, e aí pode baixar o livro. E aí depois, quem gostar ou quem não gostar, me manda uma mensagem, me conta aí o que achou, o que sentiu falta, o que gostou, o que foi útil, para que a gente comece também a seguir dialogando, conversando, porque eu acredito mais do que nunca de que a educação é uma prática coletiva e é somente juntos que a gente vai poder construir as soluções do país e do mundo. Muito obrigado pela atenção, pelo convite, e fico aberto aí para a gente seguir dialogando.